vocês quiserem ficar por aqui, pode, mas pode, fique à vontade. Prefere descer? Então tá bom. Você, por favor, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Até aqui. Esta noite é noite de batismo. Alguns irmãos, professando a fé em Cristo Jesus, estarão descendo as águas. Essa história também fala de um homem que foi batizado. Esse homem era um eunuco, ele era o superintendente de uma rainha da Etiópia. Ele havia ido a Jerusalém porque ele deveria ser então um gentil convertido ao judaísmo. Ele foi lá a Jerusalém para adorar ao Senhor. Ele conhecia Deus, mas ele não conhecia Jesus. O que eles tinham escrito até então, o texto sagrado que eles guardavam, respeitavam como palavra de Deus até aqueles dias, era o Velho Testamento. É isso, o Velho Testamento, que eles chamam de Moisés e profetas, a lei, a Torá. Era isso que eles tinham. Eles não tinham um Novo Testamento. Até então não havia sido escrito o Novo Testamento como temos hoje. E aquele eunuco, ele estava lendo um trecho do profeta Isaías. Isaías foi um homem que viveu 750, 800 anos antes de Jesus. E como profeta ele falou a respeito deste Jesus. E ele descreveu, aliás, Isaías ele foi usado por Deus e ele descreve a pessoa de Cristo e o ministério de Jesus de uma forma muito especial. É muito fácil você ler Isaías e identificar Cristo nos seus escritos. Isaías então falando sobre este Jesus que viria, falando sobre a morte de Jesus, ele disse: como ovelha que é levada a matadouro, assim ele não abriu a sua boca. E foi descrevendo, e o eunuco estava ali, lendo aquele texto do Velho Testamento, lendo a Bíblia deles, o Velho Testamento, só que não entendia o que estava sendo escrito. E o Espírito do Senhor então levou Filipe até a carruagem, dirigiu Filipe até aquele lugar,
E Filipe se aproximou dele, vendo ler aquele trecho, perguntou a ele: escuta, você está entendendo o que você está lendo? E a resposta foi: não, eu não estou. Aliás, como eu posso entender se não há quem me explique? Então ele convidou Filipe subiu na carruagem dele, e Filipe, é interessante que a Bíblia diz, e começando dali, olhando nas Escrituras, anunciou Jesus. Eu acho muito gostoso esse texto aí, quando fala assim que Filipe, ele não tinha o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós pegamos os Evangelhos e nós conhecemos Cristo com muita facilidade. Nós lemos as cartas de Paulo e todas elas falam de Jesus. No Novo Testamento, do começo ao fim, o nome de Jesus aparece de uma forma muito explícita, muito clara. Mas no Velho Testamento, não. Mas a Bíblia está dizendo que Filipe, quando sentou com ele, pegando o que eles tinham, o Velho Testamento, foi mostrando para aquele eunuco, anunciando Cristo, usando o Velho Testamento. Então presta atenção numa coisa: Jesus não é uma invenção do Novo Testamento. Jesus, ele existe desde a eternidade, e ele estava presente no Velho Testamento. E Filipe então começou a mostrar para aquele homem que só enxergava Deus, só enxergava o Pai, só enxergava o Criador de todas as coisas, mas não era capaz de entender a obra e a realidade do Messias que viria para resgatar o mundo. Ele sabia que haveria um Messias, acreditava, tinha expectativa de um Messias, de um Redentor, de alguém que viria para restaurar a nação de Israel, mas era só uma expectativa. E quando Filipe, dirigido pelo Espírito, foi até ele e pôde mostrar-lhe que Jesus era real, ele foi olhando desde Gênesis até Malaquias, e ele foi mostrando para aquele eunuco que o Messias prometido veio. A esperança de Israel e da humanidade chegou. O Redentor dos homens, aquele que levaria sobre si o pecado, veio e morreu, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Isso é uma excelente notícia, não é? Se eu tivesse dito, você ganhou na Mega Sena, não é? Ó Maria, amém, fala a Deus, eu recebo. Você joga, Maria? O que você está? Fala a Deus, amém, eu recebo. O que você joga? Não precisa responder não, tá bom. Aí percebe, ele começou a demonstrar para aquele Filipe, aquele moço, aquele eunuco, o eunuco, ele amava a Deus, ele honrava o Senhor, ele tinha em seu coração o desejo de honrar a Deus. Ele saiu da Etiópia e veio até Jerusalém para adorar a Deus. Ele queria ter uma experiência com Deus, ele queria viver na presença de Deus, ele queria ser amado por Deus, ele amava a Deus, isso que o moveu sair daquele lugar e vir até Jerusalém. E assim eu tenho visto muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas hoje, sabe que um Deus existe e até gostam dele. Muitas pessoas facilmente chegam à conclusão: não, Deus tem que existir, porque se Deus não existisse, o mundo não seria assim. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava numa escola em Mauá. Eu entrei, a gente vendia material pedagógico, eu tinha recém saído do seminário, e a hora que eu entrei na sala dos professores, sobre a mesa havia um livro escrito assim: Racionalismo Cristão. O título me chamou a atenção. Eu fiquei com vergonha de pegar, porque eu não sabia se era de alguém, e a pessoa poderia não gostar de ver um estranho mexendo. E eu olhei de longe, me chamou a atenção, e eu fiquei do lado. Não demorou muito, entrou um professor na sala dos professores ali, começou a ajeitar as coisas e pegou o livro. Eu perguntei: esse livro é seu, professor? Ele disse: é. Eu falei: título interessante? Ele falou: é muito bom, hein? Eu falei: sério? Sério, é ótimo esse livro. Eu falei: do que trata? Ele propõe que através da razão, facilmente você chega à conclusão de que Deus não existe. Eu fiquei em silêncio. Eu estava pensando que era uma coisa e era outra totalmente contrária.
ainda assim, tentando ser simpático, puxar assunto. Sério, mas me explica melhor como é que isso funciona. Todos nós temos uma capacidade de raciocínio que você pode usar a favor de si mesmo, ele começou a dizer. E é muito fácil, se você parar para pensar e analisar friamente, facilmente você vai chegar à conclusão de que essa história de Deus é bobagem. Deus não existe. Eu disse, é mesmo? Sério, professor? Assim como que demonstrando admiração. Irmãos, mas foi uma coisa tão gostosa. Porque enquanto eu falava com ele, olhando para ele, eu via atrás dele o vitrô, como se estivesse olhando para este assim. E era um final de tarde. E pensa num pôr do sol lindo e maravilhoso que estava. Aquele sol vermelho se pondo, aquela coisa linda por detrás assim das montanhas, marcando só a silhueta. Mauá estava maravilhoso, era coisa de cinema aquele dia. E eu peguei assim, chamei a atenção dele. Chamei a atenção, professor, olha que pôr do sol lindo que está hoje. Ele olhou, é mesmo, rapaz, e fomos juntos até o vitrô e começamos a admirar a beleza daquilo. Enquanto estávamos admirando a beleza do pôr do sol, eu peguei e disse a ele, professor, use a sua capacidade de raciocínio, admire essa beleza. O senhor pode mesmo acreditar que não existe um Criador por detrás disso? A sua razão é capaz de admitir que isso é fruto do acaso, e que este acaso vai trazer este sol amanhã, e vai conservar este universo em ordem, e que nós não seremos destruídos? O senhor não percebe que essa ordem que existe no universo só se explica com um ser inteligente por detrás dela? Enquanto eu falava, ele olhava. Se bem que eu não terminei de ler o livro ainda, né? Eu vou ler melhor agora. Eu achei muito gostoso. Pessoas se aproximam de Deus. Facilmente as pessoas admitem a existência de um Deus. O grande problema das pessoas não é admitir a existência de Deus. O grande problema das pessoas é como se aproximar desse Deus. Algumas mentiras foram lançadas no mundo, e enganando as pessoas pensam que essa questão está resolvida. Você quer ver uma delas? Todo mundo é filho de Deus. Já ouviu isso? Ah, como é fácil sair da boca. Todo mundo é filho de Deus. E a pessoa que admira Deus, que ama Deus, que gosta de Deus, ouve uma palavra dessa, todo mundo é filho de Deus, e que conclusão ele chega? O meu problema está resolvido. Olha que legal. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus não faz parte da natureza humana. Ser filho de Deus é algo adquirido pela graça de Deus através de Cristo Jesus. Esse status, esta posição de ser filho, nós recebemos quando somos adotados por Deus através de Cristo Jesus. E por isso nós precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador. E era isso que Filipe estava mostrando para aquele eunuco, mostrando através do Velho Testamento que era necessário que o Messias viesse e que ele padecesse pelos nossos pecados. Através do Velho Testamento ele pôde mostrar que só Jesus poderia morrer pelos nossos pecados, porque toda a humanidade, sem exceção, estava comprometida com o mal, com o veneno chamado pecado. Todos sem exceção. Por maior que fosse o amor do pai pelo filho, o pai não poderia morrer por um filho, porque o pai também era pecador. Não importa o amor e o carinho que tivesse pelas pessoas, não importa a disposição que houvesse de morrer e de se sacrificar por outras, por mais nobre que fosse esse ato, por mais heróico que fosse essa atitude, não seria o bastante para trazer redenção e salvação àquela vida. Porque todos pecaram e estavam separados da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz.
que você e eu, ao pecarmos, nós fomos separados da glória de Deus, e por isso foi preciso vir Jesus. Muitas pessoas acham que os seus problemas estão resolvidos porque eles têm uma religião. Religião não resolve o problema do pecado. Quando Jesus veio ao mundo, já haviam muitas religiões. Você entende isso? Muitas religiões já haviam, boas religiões, sérias religiões, mas elas não foram capazes de resolver o problema do pecado do homem. Porque sem derramamento de sangue, diz a palavra, não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E Filipe foi tirando esses textos da Bíblia e mostrando para aquele eunuco, demonstrando para ele que Jesus precisava vir. Deus se fez homem, e santo como era, o único capaz de morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Aquele que nunca pecou, levou sobre si na cruz o pecado de todos nós. E Filipe demonstrava isso, falava, mostrando a importância de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai se não fosse por Jesus. E quando chega em determinado momento, ouvindo essas palavras, a palavra tocou tão forte no coração daquele eunuco, que ele interrompe Filipe e diz: eis a água aí. Estavam passando pelo caminho, andando na carruagem pelo caminho, o eunuco avistou, não sei, um rio, um lago, alguma coisa desse tipo, e falou para Filipe: Filipe, eis a água aí, o que me impede de ser batizado? E a resposta foi: nada, nada te impede de ser batizado, se você crê de todo o teu coração. Você entende por que nós não batizamos uma criança? Porque é preciso ouvir, se você crê de todo o teu coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz de Jesus dizendo: aquele que crer e for batizado, este será salvo. Por isso que o batismo faz parte de uma ordenança do Senhor Jesus. Aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, aquele que se entregou verdadeiramente a Ele, acreditando que Ele é o único caminho, que só Ele pode me levar ao Pai. Se essa decisão for verdadeira, sincera, se Jesus é o Senhor, esta pessoa vai assumir o papel de servo, e como servo, pronto para obedecê-lo. E a primeira ordem que a pessoa recebe de Jesus ao se entregar a Ele é a do batismo. Porque o batismo, ele é a confissão, é a declaração pública de que esta pessoa se rendeu a Jesus. Imagine num mundo de muitas religiões, imagine em dias em que a igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo perseguidos. Imagine que naqueles dias, aceitar Jesus, ser batizado, confessando a fé em Cristo, era pôr a cabeça a prêmio, é se expor e expor a própria família, é viver sob ameaça de morte. Então não era uma decisão qualquer, não era uma escolha qualquer, não era: deixa eu ver, eu vou tentar, quem sabe dá certo. A pessoa, antes de descer as águas, confessando a sua fé em Jesus, ela tinha que pensar muito bem naquilo que ela estava fazendo, porque ela poderia pagar com a própria vida. Mas o mandamento de Jesus não muda, seja sob uma perseguição, ou seja sob a liberdade, como nós temos experimentado. A ordem continua a mesma: aquele que crer e for batizado, este será salvo. Assim. E é por isso que estas pessoas, esses nossos irmãos que entenderam esta palavra, que entendem a importância dos descer as águas, de assumir esse compromisso com Jesus, por isso que eles entendem, e é por isso que eles estão descendo as águas.
Esta semana, como eu estava dizendo, Maurício, o esposo de Sandra, o pai de Thaís, faleceu. Um homem até então cheio de energia, de vontade, acorda de manhã e sai para o seu trabalho. Ninguém estava pensando em morte. Recentemente estava fazendo planos e viajando com sua esposa, realizando sonhos. Ele não estava pensando na morte. Não estava pensando. Mas a morte pensava nele. E sem avisar, ele foi recolhido. Você percebe que essa história pode ser a sua, a minha, a qualquer instante? Nós costumamos pensar nestas coisas de Deus e dizer assim: olha, deixa isso para depois, depois eu vejo, depois eu penso nisso, depois eu penso nisso. Quando você adia uma decisão,